Vou botar, gravar aqui. Olá, pessoal. Estamos em mais uma Experiência GRC com o GRC Convida. Essa live hoje é gravada, então, infelizmente, a gente não vai poder coletar as perguntas, mas a gente precisou aqui fazer uma mudança de tempo para ter um excelente convidado, esse executivo de GRC que eu já conheço há muitos anos, o Felipe Sanches, um cara aí fenomenal no ramo de auditoria, de gestão de riscos, compliance e controles internos. E aqui, Felipe Sanches, já agradecer aqui você que está participando aí do nosso GRC Convida e falar um pouquinho aí para os nossos espectadores de quem é Felipe Sanches, para a gente começar aí o nosso tema, a importância de GRC para a mineradora, que eu estou puxando um pouquinho a minha sardinha para usar um grande profissional para falar um pouquinho de GRC em mineradora. Então, Felipe Sanches, mais uma vez, obrigado e conte aí um pouquinho quem é o Felipe Sanches aí no mundo do GRC. Pô, obrigado aí, Sandro. Eu sou um fã aí do Experiência GRC, do GRC Club. Assisto aí todos os seus vídeos. Adoro esses vídeos curtos de 2, 3, 4, 5 minutos, né, sobre diversos temas. Então, quem não conhece esses vídeos, né, quem não acompanha ainda os outros vídeos, outras entrevistas, são os vídeos aí sensacionais que eu recomendo para todos, né? Todos os vídeos aí que o Sandrão lança, tô assistindo, viu, Sandra? É bom para atualizar, pra Obrigado, sou conhecer. lisonjeado. Não, eu sou fã número um aí do GRC Club e da experiência GRC, né? Então, vamos lá, eu sou graduado em Ciências Contábeis e Sistema de Informação, né? Com MBA em Gestão da Informação, com alguns anos de experiências aí em temas relacionados a GRC, né? Como auditoria interna, governança corporativa, gestão de risco, compliance, gestão de canal de denúncia, então tenho algumas investigações, então tenho alguns anos de experiência aí nesse rumo temas relacionados a GRC, né, que é tão importante aí, né? Já participei de diversos projetos aí de desenvolvimento, de, de avaliação e gerenciamento relacionado a esses temas aí de GRC, né? E aí diversos segmentos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com segmentos relacionados à própria indústria de mineração, varejo, fintechs, educação, terminal portuário, que foi um projeto bem interessante, indústria química, petroquímica, engenharia e construção. Então, assim, tive a oportunidade de permear aí vários segmentos, né? Incluindo empresas aí de capital aberto, tanto aqui no Brasil como fora, né? E temas relacionados a SOX, né? Trabalhei muitos anos com projetos envolvendo SOX, né? E, assim, no GRC mesmo, que eu dei início mesmo na experiência, carreira em GRC, foi quando eu migrei, quando eu atuei, comecei a trabalhar na PwC, né? Que é uma excelente escola. Uhum. Eu trabalhei aí alguns anos na PwC, mais de 10 anos na PwC, atuando de projetos aí em diversos lugares no Brasil, São Paulo, quase o Nordeste inteiro, Porto Alegre. Então, foi bem interessante essa passagem na PwC. Depois trabalhei alguns anos na mineração Rio do Norte, que é uma joint venture que na época era formada por grandes players do mercado de mineração, envolvendo aí a Vale, a Rio Tinto, a South 32, a Alcoa. E atualmente eu estou na mineração Taboca, que tem como principal acionista um grande grupo peruano de mineração, a Minsur, e a Minsur pertence a um aglomerado econômico lá do Peru, que é chamado BRECA, Grupo BRECA. Então, e além disso, já atuei diversas vezes aí como professor em pós-graduação, né? Em pós-graduação, e diversos cursos, mini cursos, treinamentos, inclusive com você, né, Sandro? Então, a gente deu aí diversos treinamentos relacionados a controles internos, auditoria interna, compliance, gestão de canal de denúncia. Então, isso é de forma bem resumida aí um pouquinho da minha Ó, experiência, né? é uma carreira vasta aí, né? Que mostra como o GRC ele é multidisciplinar, né?
Você é formado em ciências contábeis, que assim como eu fez depois, né? Primeiro fez ciências da computação, né? E aí eu sempre gosto de brincar e dizer como o GRC precisa, né? Nesse mundo multidisciplinar, né? Eu sou administrador, contador, você é um cara de ciência da computação, contábeis. Até brinquei uma vez numa live que a gente já trabalhei com gente de comunicação social, gente de relações públicas, né? Relações internacionais. Então, assim, o GRC ele é um braço aberto para diversas disciplinas e traz essa experiência que você trouxe aí, né? De tanta É, vivência, de tanta escola, né? Que é tanto permeia, escola né? de aprender, escola de ensinar também, né? Né? Permeia diversos segmentos, diversas áreas, tem oportunidade de interagir com praticamente todas as áreas de qualquer organização, né? Então, é uma excelente oportunidade tanto de aprendizado, né? Não só de uma área específica, né? Mas de uma área, de diversas áreas da organização, né? Então, é o que você falou, né? Acaba interagindo desde o financeiro, com o operacional, comunicação, sustentabilidade, e aí o que vai diferenciar um pouco é o core business de cada indústria, né? Mas o back-office como um todo vai ser igual para qualquer indústria, né? E aí, falando Com de certeza. você que atua na área de mineração, a gente sabe, né, que a indústria de mineração se caracteriza por uma indústria primária, né? Uhum. Ela impulsiona diversos segmentos. É uma indústria muito importante, né, para a economia. E o interessante é que quando você observa assim em sua volta, né, e você vê tudo que não vem de origem tipo vegetal ou animal, certamente grande chance, né, de ser um produto oriundo da mineração, né, da cadeia de Isso. mineração, né? Seja ela relacionada a alumínio, a ferro, a diversos outros segmentos, né? Então é uma E o indústria mundo moderno hoje também, né? É, as baterias, né, de carros elétricos hoje que são celular, tão, né? Celular, celular, lítio, né? Tudo isso é minério, né? lítio, né? O estanho, que é o principal produto da mineração taboca também, está desde nos aviões. Então, é assim, é muito importante nos satélites, onde você imaginar a indústria de mineração está envolvida, né? E é uma indústria muito complexa, né? Porque Uhum. envolve desde do estudo técnico para você avaliar se há, né, possibilidade de exploração do minério, desde que aí envolve em conjunto as licenças ambientais, outras licenças. Então, é muito complexo, envolve mais áreas ainda. Aí, licença ambiental, aí tem a comunicação, você falou comunicação, né? Além da comunicação interna, a externa normal de qualquer área, tem as outras comunicações relacionadas aos à região, né? Aquele povo que tá, Uhum. aquela população que está em volta dessa exploração aí onde atua a mineração. Então é assim, é bem prazeroso e bem complexo, né? Vamos dizer, é bem desafiador, né? Então, E aí eu já muito interessante. aproveito nesse adendo que você me deu para você já me responder a primeira pergunta. E já trazendo o GRC, fazendo a pergunta do nossa live, né? Como você vê a importância do GRC numa indústria como essa, né? Numa indústria como mineração, né? Eu lembro de um projeto, quando eu estava na consultoria, que, assim, apesar de ter sido em uma empresa grande, a estrutura de GRC não estava bem definida. Então, normalmente a cultura da indústria, ela tende a ser um pouco mais lenta em relação ao desenvolvimento de estruturas de ambiente de controles internos relacionadas às outras indústrias, como a fintech, como bancos, né? Normalmente eles estão mais avançados, bancos, seguradoras, até saúde, né? E a indústria, normalmente, na indústria é muito forte a cultura de segurança, né? Então tem muitos Uhum. temas relacionados, segurança, saúde, né? Meio ambiente é muito forte.
né? Já é cultural, então tem bastante controles, bastante políticas, procedimentos, mas pensando no back-office, pensando na parte operacional, né? Eu já vi na época da consultoria, já vi algumas empresas que eram estavam bem numa fase inicial, né? Então, participei desse projeto, e aí a ideia era reestruturar. A gente chamou de reestruturação, mas praticamente não tinha nada, né? Era a Uhum. reestruturação da estrutura de GRC, onde a gente focou muito, né, na identificação de controles internos. É lógico que antes a gente fez aí uma análise de riscos, né? E aí tem diversos vídeos seu aí falando sobre a análise de riscos, tem diversos vídeos com experiência também sobre temas relacionados à avaliação de risco, análise de risco. E após essa avaliação de risco, após essa estruturação do ambiente de controles internos, a gente conseguiu ter uma base, um baseline em relação às informações, tanto financeiras, gerenciais e operacionais, né? Porque o principal acionista não estava muito confortável com as informações, tanto financeiras, gerenciais e operacionais, né? Então, foi bem bacana que esse projeto conseguiu alavancar outros projetos, então, tanto relacionado a como está hoje a estrutura do conselho de administração, né? Foi criado um comitê consultivo, que na época não tinha, para aprovar, para apoiar, né? E aí estava como o próximo passo ia ser a criação de um comitê de auditoria, né? Então, aos poucos, né? E principalmente aí com apoio do principal acionista, deu para perceber tanto na área, vamos dizer assim, do board, né? Do conselho, tanto gerencial, diretoria, gerencial e até operacional, a importância, né, de uma estrutura Uhum. de GRC, né? Então, a própria área operacional falou, poxa, agora essa informação está certa e temos aqui uma lista de oportunidades de melhorias que pode otimizar o processo, que pode reduzir custo, então tudo relacionado aí ao mundo, vamos dizer assim, né, de GRC, né? Foi Não. assim, um projeto bem prazeroso que deu para ver na prática, né, a partir de um projeto que está relacionado a GRC, foram criados aí diversos projetos, né? E é E legal que você oportunidade de comenta que melhoria, tanto para. o legal que você comenta dessa condição de melhoria, né? É claro que a gente não vai falar o nome da empresa, mas imagino que essa empresa hoje, se você olhar ela antes da estruturação para o que ela é hoje, é uma empresa muito mais organizada, que gera resultados com muito mais sustentabilidade, né? Assim, com poucos riscos de volatilidades para baixo, né? Vamos chamar assim, né? Porque o GRC ele gera isso, né? Ele gera segurança, né? Gera segurança dentro de uma razoabilidade de negócio, né? Dentro dos processos, né? Internos, para evitar que a gente tenha aí grandes caos. E aí eu já puxo, já o nosso espectador gosta muito de ver os temazinhos, né? Então, vamos falar aqui sobre governança. Se você puder contar aí na sua experiência uma situação que você viu assim, que, poxa, essa governança funcionou, né? Isso aqui seria interessante para os nossos espectadores aqui conseguirem enxergar a importância da governança corporativa. Eu lembro de um projeto em que os acionistas eles não estavam em dúvida, né, em como implementar a área de compliance. Então, já existia uma área de controles internos, né, já existia uma área de auditoria interna, e eles queriam formalizar, vamos dizer assim, né, uma área de compliance, né? Por que formalizar, né? Porque compliance, ainda mais numa indústria bem regulada, ela já existe, né? Só não está, vamos dizer assim, centralizada, né? E aí, Uhum. considerando a característica das empresas, dos acionistas, como tinha muitos acionistas, cada um pensando de uma maneira, foi legal que eu, com base aí num estudo, né, num material muito interessante do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde ele tem um caderno específico para compliance, eu construí, e aí na época eu estava atuando como auditor interno, e aí eu fiz um trabalho de advisory, né, na Uhum. época de consultoria,
E aí eu criei 3 cenários onde como o compliance poderia atuar, né? Então, de forma independente, sozinho, ou sendo um consultor direto do diretor-presidente, do CEO, né? Ou atuando ele em conjunto com outras áreas, né? Criando uma estrutura só de compliance, risco, auditoria interna, tudo em um ambiente só, de forma independente, né? Então, assim, o interessante é que foi decidido de uma maneira estruturada, né? E tendo como base a própria governança, né? Não saiu da cabeça de uma pessoa, foi diversos estudos, benchmark com diversas empresas, e considerando a característica da empresa, é, 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 e após algumas votações, chegaram no modelo que atendia melhor a organização naquela época, né? Que não existe, cada empresa tem que se adaptar ao melhor, a melhor estrutura, né? Para você, Uhum. né? Então, como a empresa já tinha uma cultura de governança, é isso que me chamou a atenção, né? Que não foi uma coisa, vamos lá implementar e pronto. Não, calma, vamos aqui estudar o que que hoje, né? O que que hoje é melhor aplicável para a organização, né? Então, foi um projeto bem interessante e que foi replicado depois para algumas outras empresas que faziam parte do grupo, mas para que pequenas empresas. Então, assim, o interessante Uhum. foi que em algumas outras empresas que eram partes, né, dos acionistas, pegaram esse projeto e replicaram para outras empresas bem menores, só que a diferença é que cada empresa tinha uma estrutura, tinha a sua estrutura, não era tudo igual. Mas, assim, Sim. o final é, com uma boa governança, né, com uma boa supervisão, você consegue implementar a estrutura de GRC, né, tanto de compliance, auditoria interna, controles internos, né, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer estrutura, de qualquer segmento, né. E aí, lógico, né, tendo como base uma boa governança, você consegue é, concretizar, né? Uma boa governança junto com o apoio da alta administração, né? A partir do Com momento, certeza, com certeza. a partir do momento que eu falo aqui uma boa governança, eu já trago que tem um apoio já É considero que de tem cima para baixo, né? eu já considero que tem um apoio da alta administração, né? Com certeza. E é o que é o que você citou bem, assim, se você analisar, você implementa um GRC, né, não, na estrutura, vamos dizer, completa, né? Você compra melhor, a gente sempre faça isso, compra melhor, vende melhor, você negocia melhor todas as suas relações, né? E aí falo relações desde acionista, a comunidade, a empresa de mineração, como você citou bem, vive, né, com essa questão da sustentabilidade no seu dia a dia. Então, isso faz com que o negócio ele viva um ecossistema, né? Eu até gosto de dizer, né? Dizer assim, um ecossistema em equilíbrio, né? O GRC tem essa função de fazer com que o ecossistema de um negócio, né? No caso da mineradora que a gente está falando aqui, ele esteja equilibrado, né? Para que você não tenha aí desequilíbrios que possam causar prejuízos para o negócio ou eventualmente até perdas grandes, né, para o negócio, né? Então, a partir do momento que, como você citou bem, a empresa implementou a governança, implementou a gestão de risco, implementou o compliance, ela consegue aí ter esse ciclo aí vicioso positivo, né, no final do dia, né? Sim. E Boa. pô, eu trago como exemplo, né? Você falou aí, comentou sobre comprar melhor, negociar melhor. Aí eu trago uma outra referência aí, que é o seu livro, né, Sandro? O seu livro de 5, para quem Uhum, não conhece, traz diversos cases mesmo reais, né? uhum. Mostrando o impacto da implementação do GRC, né? Que aí vai desde melhoria de processos, né? A parte de compras, negociação. Então, assim, para quem não conhece, precisa ler esse livro para ter uma boa alguns exemplos, né, referência e exemplos reais, né, Sandro? Então, assim, 100% Isso. real. E o que vai mudar é só a estrutura da empresa por trás, né? Qual o sistema, Isso. como é o back-office, mas a essência em si tá ali, né? É mesmo.
Isso que é legal, porque o GRC você pode implementar em qualquer negócio, né? Você citou bem, né? O livro que eu escrevi, a gente traz situações que tem em qualquer empresa, receita, contas a receber, contas a pagar, fornecedor, liquidez. Isso está no dia a dia de qualquer empreendedor no Brasil, né? Então, é por isso que a gente até brinca eu tenho lá aquela comunidade, o GRC Club, né? E todo dia a gente divulga no mínimo 10 vagas, né? Então, assim, as empresas estão começando a perceber a importância do GRC, né? E diz que até 2025 estava até uma reportagem, o GRC vai crescer 60%, né? Então, assim, há um mercado muito grande, o mercado vem percebendo que para eu garantir eficiência para o negócio, eu preciso da segunda e terceira linha, né? Que é o GRC na veia, né? Que é o time da gestão de risco, controles, compliance, auditoria interna, que garanta que minha linha de defesa está mitigando os desvios, vamos chamar assim, dentro de uma razoabilidade, com melhor preço, melhor custo e garantindo o resultado para o negócio. Pô, Sanches, muito bom esse nosso bate-papo. E aí eu queria trazer aqui antes, se você tiver algum exemplo de uma boa implementação de compliance assim que você vivenciou na sua carreira aí, e depois a gente vai para a linha do ping-pong, né, que é o nosso ping-pong famoso aqui que nossos convidados participam. Não, em conexão com o projeto que eu comentei anteriormente, né, que tinha três, dizer assim, três cenários para a definição do compliance, né? E o bacana é que não era só o compliance como caixinha, né? Como setor, era também definir a função do compliance, né? Como vai ser a Uhum, função do compliance, né? E que aí foi tudo tendo como base o material do próprio IBGC que eu comentei. Então, para cada caixinha, ou para cada cenário tinha qual seria a função, né? Um tema interessante, né? Gestão do canal de denúncia, né? Como é que vai uhum, ser a, inter... o, a, a comunicação, papéis e responsabilidades do canal de denúncia em relação ao compliance, por exemplo, auditoria interna, né? Quem uhum, vai é, 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 investigar, apurar as denúncias que envolvem a equipe de compliance, por exemplo, né? Então, assim, foi um projeto bem interessante que teve toda essa reestruturação. Então, foi criada uma matriz RACE, né? De responsabilidades, tudo envolvendo, se chegar uma denúncia aqui envolvendo, por exemplo, um membro do comitê de auditoria, o que é que vai fazer? Se chegar uma uhum, denúncia envolvendo o compliance office ou o membro da equipe do compliance office, envolvendo o auditor interno ou a equipe da auditoria, né? como é que é Envolvendo a a diretoria, segregação, será né? que vai ser uma empresa 100% terceirizada, 100% independente, ou vai ser o time interno, mas como é que vai ser essa gestão? Se vai ter a supervisão do comitê de auditores ou não? Então, foi bem interessante que pensou em diversos cenários, né? Teve que reestruturar o regimento interno, do comitê de auditoria, né? Definir algumas pessoas chaves, né? O interessante foi isso, né? Porque acabou que teve algumas denúncias, tanto envolvendo diversas áreas, e chegou um momento que a estrutura não estava bem definida em relação a o que fazer se chegar uma denúncia, por exemplo, envolvendo um membro do comitê de auditoria. Não estava bem Boa, estruturado. Então, entendi. esse De projeto que organização, né? foi bem interessante, que às vezes a gente não pensa nisso, né? Tipo, mas será que vai chegar uma denúncia envolvendo o comitê de auditoria? Por que não, né? É, Principalmente denúncia relacionada aí a conflito de interesse, por exemplo, né? É um sim, exemplo sim. que são as denúncias mais comuns envolvendo... E aí outros, por exemplo, outros comitês que envolvem outros membros externos. Então, é, é importante, né, pensar numa estrutura de compliance e pensar na governança dessa estrutura de compliance, né, e pensar em todos os cenários. E isso só vai no dia a dia, né, com a experiência, é, é, pouco a pouco, né? Não pode tentar achar que no primeiro ano
você vai ter uma estrutura robusta que não vai, né? Tem que ter muita paciência e vai depender muito também dos recursos, né, disponíveis, né? Porque não adianta Sim. você ter uma estrutura de compliance, de auditoria interna, de controle interno, se você não tem nenhum básico, que é um centro de custo específico para essa área, né? Você não tem um orçamento anual para essa área, né? Então, assim, se você não tem nem o básico, né, fica Como é difícil. que você vai exigir? Como é que você vai avançar, né? Então, é, 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 é muito difícil, mas nem que comece pequeno e pouco a pouco vai avançando. Foi um projeto aí que envolveu quase 3 anos de implementação de diversos compliance, muito interessante. Mas o que me chamou mais atenção foi essa parte de gestão relacionado ao canal de denúncia, né, que eu achei muito interessante. E aí, outro tema que recentemente eu estava discutindo com um colega, né? É, 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 e o canal de denúncia, né? Normalmente as empresas usam um terceiro, né? Para Uhum. um sistema de um terceiro. Mas e aí, essa informação deixa 100% no terceiro, transfiro para o meu sistema de gestão interno, como é que eu faço, né? Então, conversei com alguns amigos, vi diversos cenários, né? Tem empresas que pega lá a denúncia, cadastra no seu sistema externo, que está na nuvem, que a administração não tem acesso, por exemplo, né? Outra empresa não, joga na rede, cria uma planilha lá, que da planilha eles geram um pivot table. Resumindo, vi diversos casos, né? E aí O eu importante é vi, implementar, né? eu vi muitos casos focado na segurança, né? Ah, não, aqui eu tenho que ter aqui o backup, eu tenho que ter, mas às vezes a gente esquece até no lado operacional, né? Qual é o mais eficiente, né? Qual é o Sim, mais sim. eficiente? Eu vi um cenário que replicava informações em diversos lugares, né? Aí você tem um risco de vazamento de informação e fora o quanto tempo a equipe tá gastando, né? Só em formalização antes de iniciar a apuração, quanto tempo o time tá gastando só na parte de gestão, né? Na parte administrativa, vamos dizer, né? Então, assim, tem diversos temas aí que vamos ter oportunidade aí de falar outras vezes, né, Sandra? Com certeza. Vão ter muito tempo aí para falar de GRC. Então, meu amigo, já aí no nosso final da nossa live aí, GRC Convida, eu gosto de fazer um ping-pong. Então, vou trazer uma palavra, um termo, e aí queria que viesse na sua cabeça, né? O que vem para você trazer aí a sua experiência. Então, vamos lá para a primeira. GRC, o que vem na sua cabeça? Desafios e oportunidades. Boa, boa. Compliance. Fazer o certo, né? Fazer o certo. Boa, boa. Excelente. Riscos. Precisamos conhecer e avaliar, né? Com certeza. Sair da ponta do iceberg para o fundo do oceano. Viagens. A oportunidade, né? Como eu comentei, a gente trabalhou muito tempo na PwC, o que não faltou foi viagem, né, Sandrão? Então, Isso. é, Conhecer é, outras culturas conhecimento, é uma viagem, experiência, conhecimento, experiência, né? Viagem, com conhecimento. certeza. E o nosso último, experiência GRC. A base de conhecimento, referência, é o que me, no meu dia a dia, vamos dizer assim, né? Qual é a melhor fonte de informação para me atualizar agora como GRC Club? Quem não faz parte aí da comunidade, né, Sandro? É uma boa oportunidade para participar. Então, assim, como eu falei no início, né, eu sou fã aí da experiência GRC, do GRC Club, e só está crescendo, né, Sandro? Então, experiência Isso. GRC para mim é referência. Hoje é a maior referência para mim para temas relacionados aí à governança, risco, compliance. Você sempre está trazendo profissionais de fora, então, assim, o network é muito, muito interessante. Então, é isso. Boa. Experiência GRC, referência.
Que bom, meu amigo. Bom ouvir isso de você. Você é um excelente profissional. Agradecer aí a presença aí nos nossos GC Convida. Já antes de a gente, peço aí para vocês darem um like, curtir esse vídeo. Foi muito bom o bate-papo aqui. Compartilhar, se inscrever no nosso canal. A gente está sempre aí trazendo conteúdo. Também na nossa comunidade GC Club e também na nossa rede social, no @sandoliveira.grc. Se quer saber mais aí sobre conhecimento, dicas diárias, saber também sobre vagas, entre lá na nossa rede social. Então, Sanches, queria aqui, antes de terminar, ouvir suas últimas palavras e agradecer mais uma vez aí seu tempo, que eu sei que é bastante pesado aí achar um tempinho, você veio aí agraciar a gente aí com sua contribuição. Não, agradeço aí, Sandro, mais uma vez pela oportunidade de trocar essa experiência. Conte sempre comigo aí para a gente trocar e fomentar aí esses temas relacionados à governança, risco, compliance. E vamos que vamos, tamo junto e espero aí em breve fazer outras lives mesmo, né? Vamos sim. Espero que seja uma live mesmo, né? Não gravada como está sendo hoje, mas com certeza teremos outras oportunidades aí para trocar mais experiência, né? Sobre esse Com tema. certeza. Vamos ter muitos debates aí de GRC ao longo desses tempos aí, que o GRC está crescendo demais. Sanches, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, Obrigado. pessoal, dê um like nesse vídeo aí, ajuda a gente aí a compartilhar, a disseminar o GRC e ser agente da mudança. Um grande abraço aí, pessoal, e tchau, tchau. Valeu, Sandrão.